Oi, boa noite. Estou aqui para compartilhar algo muito interessante com vocês. Deus te trazido através da mensagem da graça que Ele tem me dado, tudo aquilo que está submerso, que está nas entrelinhas, a tudo aquilo que aconteceu nos bastidores. Então Deus me mostrou nesses últimos tempos que existem dois tempos: o tempo Kairos e o tempo cronológico. O antes da fundação do mundo e esta realidade de Gênesis Apocalipse. Lá em Apocalipse diz o seguinte: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E no livro de Salmos 139 diz: todos os meus dias já foram determinados para mim. Não está dizendo que foram determinados por mim, mas determinados para mim. Alguém determinou para mim. Então, esses dois versículos, tem mais versículos, mas Deus me chamou a atenção para esses dois versículos. Esses dois versículos estão falando do tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Deus ele não é limitado pelo tempo cronológico. O tempo cronológico é esta realidade de Gênesis Apocalipse, que é onde tem um relógio, tem um ponteiro que conta o dia em 24 horas. Deus não é limitado pelo tempo. Deus não é Deus do passado nem do futuro. Ele é Deus do presente. Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Mas Deus, ele não é o tempo cronológico, mas ele respeita o tempo cronológico, que é o tempo da razão, que é esta realidade que a gente vive de Gênesis Apocalipse, que é tudo visível, que é tudo o externo, se baseia no externo. A Bíblia está dizendo que Jesus morreu antes da fundação do mundo, que são o quê? Os bastidores, que é o tempo Kairos, que é o espiritual, que é o real e verdadeiro. Então, quando Jesus morreu na cruz, aqui na terra, só estava acontecendo aquilo que já tinha acontecido no tempo Kairos, certo? Mas o real e verdadeiro é o espiritual, não é o visível, não é o externo, aquilo que a gente vê. Quando Jesus morreu na cruz, ele já tinha morrido antes da fundação do mundo. Então, Deus está mostrando para nós que tudo aquilo que é real e verdadeiro é o que acontece no tempo Kairos, é o antes da fundação do mundo, são os bastidores, é o que está escrito nas entrelinhas, é o que está submerso. Então, tudo aquilo que já aconteceu antes da fundação do mundo vai acontecer aqui. Lá antes da fundação do mundo foi a preparação, né? É como musical. Eu trabalho no musical da igreja. Eu trabalho lá nos bastidores, na preparação. A pessoa que vem assistir o musical, ela não vê os bastidores, ela vê o espetáculo pronto. Legal, né? Tudo na vida tem os bastidores. Até um simples jantar, a dona de casa vai fazer um banquete, vai fazer um almoço, vai fazer uma janta. Ela tem os bastidores, ela tem a preparação, ela tem o antes. Os convidados só vão pegar o quê? O banquete pronto. Então é o que Deus está dizendo para nós, que tudo tem uma preparação, tudo tem um antes, né? Tem os bastidores. Então os bastidores de Deus, de toda essa verdade espiritual, é antes da fundação do mundo. Tudo já aconteceu antes da fundação do mundo, tanto que diz o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, quando Jesus morreu aqui, só cumpriu aquilo que já tinha acontecido antes da fundação do mundo, nos bastidores. Então, esse é um dos motivos, amados, por que o amor de Deus não vê o homem como culpado, não vê o homem como pecador, porque aqui dentro desta realidade de Gênesis Apocalipse, que é o espetáculo pronto, tudo aquilo que vai acontecer aqui já aconteceu antes da fundação do mundo. Já aconteceu, meu amado. A gente não tem culpa. A gente não tem como mudar isto. Vocês entenderam? Então, meus amados, é um motivo, quer dizer, é um dos motivos porque o amor de Deus vê o homem inocente como ele é inocente. Então, amados, esta realidade de Gênesis Apocalipse é apenas o espetáculo pronto.
né? Porque esse tempo de Gênesis Apocalipse é o cronológico, é o da razão, é o visível, que só desenha o espiritual, tá? Mas não é o real verdadeiro, ele só desenha o espiritual para nós, porque nós precisamos que as coisas sejam desenhadas. Mas o real e verdadeiro é o antes da fundação do mundo, é o espiritual, é o invisível, é nos bastidores. Legal, né? Então você não vai falar nada, você não vai fazer nada, você não vai sentir nada e você não vai pensar nada que já não tenha acontecido antes da fundação do mundo. No tempo Kairos, no tempo de Deus. Então todo sentimento de culpa, todo sentimento negativo, todo julgamento negativo procedem da mentira, da razão. Porque nós não temos culpa de nada. Tudo vai acontecer como já aconteceu no tempo Kairos, antes da fundação do mundo, nos bastidores. Lindo, lindo demais. E depois eu vou falar para vocês, quando for o tempo de Deus, o que Jesus disse: está pago. Tem tudo a ver com isso, o tempo Kairos e o tempo cronológico. Mas vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e tchau.